Com a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui nesta quinta-feira para a realização de mais um culto da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Congregação Manancial de Vida, bairro das Malvinas 2, em Campina Grande, estado da Paraíba. Estaremos orando ao Senhor, pedindo a bênção sobre todo o percurso deste culto, para que venhamos receber de Deus tudo quanto Ele tem preparado esta noite para cada um de nós. Ore conosco, soberano e eterno Pai, te rendemos graças na noite deste dia. Obrigado pelo privilégio de estarmos na Tua casa, meio a uma pandemia, mas o Senhor nos dá, Senhor, graça, força, para continuarmos adorando e bendizendo o Teu santo, eterno e sublime nome. Nos dá um culto abençoado, Senhor, que os louvores venham tocar os nossos corações, que a ministração da palavra venha de encontro à necessidade de todos quantos estão nos assistindo esta noite através desta live, esta transmissão ao vivo, ó Deus. Alcance os nossos corações. Mais uma vez eu te peço, Pai, fale conosco. Precisamos de Ti, Senhor. Queremos mais uma vez ouvir a Tua voz. Venha esta noite operar em cada vida que está necessitada, Pai, da Tua gloriosa presença. Por isso, Deus, nós te oramos esta noite, pedindo a visitação do Teu Espírito Santo aos lares, às famílias, a este culto que logo, logo será realizado com a presença de todos os membros convidados e congregados. E assim, Pai, nós queremos te agradecer por tudo e por todos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você que nos assiste esta noite, fica aí até o término do culto, até as 20h30, estaremos aqui juntinho com você, e já quero mandar saudação para todos os nossos internautas que já entraram na live e aqueles que entrarão logo mais para participar conosco deste culto de adoração ao Senhor nosso Deus. Nós vamos cantar um hino da harpa cristã, um hino de gratidão, o hino 370, em que a estrofe diz: mais grato a Ti, mais grato a Ti. Então, no meio de tudo que nós estamos vivendo, devemos verdadeiramente agradecer ao Senhor nosso Deus. Estaremos louvando este hino e em seguida, nosso irmão Rodrigo, sonoplasta, ele também estará com a oportunidade para adorar ao Senhor, ou um substituto, o nosso presbítero Moisés, para adorar a Deus também com um hino da nossa harpa cristã. Então agradeça ao Senhor por este dia, que este cântico ele venha do âmago do seu coração, que ele venha de dentro para fora, você colocando esta canção em forma de gratidão ao Senhor, pelos seus feitos e por tudo que Deus tem realizado em nossas vidas. Vamos adorar o Senhor, grato a Ti. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que Tu fizestes por mim, por Tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Agora, mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. De graça até
deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé. O celeste consolação e libertar a teus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Senhor, tu fizestes por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado vertestes assim sangue no qual sempre posso vencer. Agradeça a Ele. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Glória ao teu nome, Santo de Israel. Receba esta noite a nossa gratidão, receba esta noite o nosso louvor, receba esta noite, Senhor, a nossa adoração, exaltação, porque somente o Senhor é digno de toda honra, toda glória e toda a nossa exaltação. Vamos continuar adorando ao Senhor com o presbítero Moisés. Ele estará também cantando o hino da harpa cristã, e em seguida o presbítero Leonésio, o secretário da igreja e também da sede setorial, ele estará procedendo à leitura oficial do culto desta noite. Graças a Deus, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, estamos mais um dia aqui para adorar e engrandecer o nome de Jesus, como o hino que nosso pastor cantou, mais grato a ti. Nós estamos aí já vendo uma luz aí, já em breve estaremos voltando aí com os cultos, pela misericórdia de Deus, dia 1º aí, Deus vai passar, viu? Deus vai fazer que isso tudo passe, irmãos. Seja grato a Ele, porque Ele te livrou e até aqui tem ajudado o Senhor. E, meus irmãos, eu quero convidar você para cantar conosco o hino de número 115 da nossa harpa cristã. Tudo vai voltar, irmãos, e eu quero te convidar a cantar este hino comigo. Um hino para nós trabalharmos para Jesus. Hino de número 115. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na
seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Glória a Jesus Cristo. Meus amados irmãos ouvintes, meus irmãos internautas, eu quero convidar você para se inscrever nos nossos canais, os nossos canais da igreja, no canal do YouTube Assembleia de Deus Malvinas 2, setor 14, e no Missões Malvinas 2. Lá, meus amados irmãos, você vai estar encontrando aí palavras que edificam a sua vida, a sua alma. Vá lá, se inscreva e também adicione o Facebook da igreja, o Facebook oficial, o Facebook Missões Malvinas 2, e o também da Secretaria de Missões de Malvinas 2, que é o SEMAD Malvinas 2. E também estamos transmitindo também ao vivo pelo Instagram do pastor Jailton Barbosa. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Trabalhai na vinha do Senhor. Antes da leitura oficial do culto, eu quero passar uma informação que ontem tivemos uma reunião com o nosso presidente e pastores setoriais e também parte da mesa da diretoria da igreja, e terça-feira tivemos uma reunião com a mesa da COMEAD CGPB, da nossa convenção, e ficou definido a reabertura da igreja com os cultos presenciais nas seguintes datas. Gostaria que você que nos assiste anotasse a data em que a Igreja Assembleia de Deus irá retomar os cultos presencial. Então, este culto presencial acontecerá dia 29 de junho, no Templo Central. 29 de junho, no Templo Central. Dia 1º de julho, na sede setorial. E dia 2 de julho, nas congregações do setor. Então, fica aqui dado este comunicado para que todos estejam informados da retomada do culto presencial da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui em Campina Grande. Então vamos ouvir agora a leitura oficial do culto com o presbítero Leonésio. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amados irmãos, amigos e ouvintes que nos assistem, nos escutam, abra suas Bíblias aí nos seus lares, no livro de Salmos, de número 16,
você amigo da palavra de Deus, você que não é evangélico ainda, não é cristão ainda, não se converteu ao Senhor ainda, se não tem uma Bíblia, mas fique de ouvido bem aberto, porque Deus já começou a falar com você através dos hinos, da harpa, vai continuar falando agora através da sua palavra, e ainda continuará logo mais com mais louvores, e também através da mensagem que o nosso pastor logo mais estará nos trazendo para o meu, para o seu, para o nosso coração. Salmos de número 16, um salmo muito bonito, onde Deus fala profundamente, o Santo de Deus. Leiamos, diz assim a palavra de Deus: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão os seus nomes. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegre-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Aleluia, glória a Deus. Oremos, amados, por esta palavra maravilhosa do Senhor, lida neste momento. Amado Deus, te louvamos, te agradecemos, ó Pai, por esta palavra, Senhor, maravilhosa, vindo da tua parte, ó Pai, onde aqui, Senhor, tu nos conforta mais uma vez aqui, Senhor, tu estás, ó Deus, nos oferecendo, nos divulgando, ó Senhor, nos afirmando que tu estás conosco, que só tu és o nosso Deus. O salmista disse aqui, Pai amado, que ele não tem nenhum bem, mas somente tu, só tu, Senhor, é o bem mais precioso, e é verdade, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por tu ter nos escolhido, por tu ter nos sabido, Senhor, fazer sabido que tu és Deus, só tu és Deus, só tu és o único Deus vivo e verdadeiro, que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Que todos quantos, ó Pai, estão ouvindo essa palavra e vão ouvir, ó Pai, aqueles que não te conhecem ainda, aqueles que não têm intimidade contigo, que nesta noite, ó Pai, ao ouvir, Senhor, esta live, esta mensagem, este culto online, ó Deus amado, vai de encontro a cada coração, amolece esses corações duros, que eles possam, Senhor, amolecer, Senhor, ouvindo a tua palavra, que eles entendam, compreendam e que saibam que só tu és Deus, que só através de Jesus Cristo, teu Filho amado, é que temos e nós temos e eles terão a remissão dos seus pecados, a salvação de suas almas. Ó Deus, muito obrigado por tudo. Continua abençoando tudo quanto foi feito ainda nesta noite, para a honra e glória do teu santo nome. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Graças a Deus pela leitura deste salmo, em que a confiança do cristão, ela verdadeiramente deve estar posta no Senhor nosso Deus, né? Este Salmo 16 fala da confiança e a felicidade do cristão e a certeza da vida eterna. Muito importante
este salmo, ele diz: far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há abundância de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Somente o Senhor pode nos dar isto. Nós vamos iniciar a ministração da palavra de Deus nesta noite, e gostaria de meditar um pouco no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 12, para pedir ao Espírito Santo que venha revelar a sua santa e gloriosa palavra aos nossos corações esta noite. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Eu vou ler os versículos 21 ao versículo 24, para contextualizarmos estes 4 versículos e assim discorrer a palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, versículos 21 ao versículo 24. Assim está escrito: e num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava assentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. No mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos, expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Oremos mais uma vez ao Senhor. Pai santo e justo, a leitura da tua palavra que acabamos de fazer, que é viva e que ela é eficaz, e que eu, Pai, preciso de Ti mais uma vez para transmiti-la a tantos quantos nos assistem esta noite. Eu não tenho de mim mesmo, Pai, nada a oferecer senão pela revelação do Teu Santo Espírito. E eu venho aqui, Pai, te pedir que eu esteja escondido atrás da cruz de Cristo, coberto com o sangue carmesim, e que esta palavra, Deus, venha atender a nossa necessidade. Não fale eu aquilo que eu quero, mas aquilo que o Teu Santo Espírito quer transmitir para nós esta noite, através da revelação da Tua doce e preciosa palavra. Paizinho querido, santo, eu te peço, Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu estava lendo esse texto, e esses versículos que nós acabamos de ler, fala de um rei chamado Herodes, e que no seu versículo 1, Herodes, ele manda matar um apóstolo chamado Tiago. Tiago é executado, é morto por Herodes, amando, e manda encerrar Pedro na prisão. No versículo 1 está escrito: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Não só Herodes perseguia, maltratava, prendia, como exemplo de Tiago matou. E matando a espada Tiago,
irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, quando Herodes manda matar Tiago, irmão de João, os judeus se alegraram, se regozijaram, aplaudiram, ovacionaram o rei Herodes. E isso era agradável aos judeus. Continuou mandando prender também a Pedro. E eram aqueles dias denominados como dias dos asmos. E havendo prendido Pedro, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Prende-o e depois da festa vamos apresentá-lo, envergonhando o apóstolo de Jesus Cristo. E assim o fizeram, mas eles não sabiam, como nós também devemos saber e ser conhecedores, que no meio de uma perseguição, no meio de uma catástrofe, no meio dos prejuízos, no meio do insucesso, nós podemos aprender grandes lições, como tal é esta pandemia que está existindo hoje no mundo. Nós podemos aprender com isto, nós podemos tirar grandes lições desta pandemia para a nossa vida espiritual, para a nossa vida social, para a nossa vida coletiva, familiar. Nós podemos aprender muitas coisas. E aqui esse texto nos leva para um aprendizado em que havia um personagem que perseguia intensamente a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele perseguia os apóstolos, ele maltratava, ele matava, ele os prendia. E havia nessa época uma grande perseguição. E agora, como os apóstolos, como a igreja, como o povo de Deus iria enfrentar esta tão grande perseguição de morte, prisão, sofrimento, tantas coisas ruins? É interessante ler o texto que nos ensina uma fórmula. E eu sempre digo que a fórmula de fazer um refrigerante, a fórmula de fazer um medicamento, pode estar na mão de um químico, pode estar na mão de um cientista, mas a fórmula de fazer milagre só está nas mãos de Jesus Cristo. Então isso nos traz uma lição para um enfrentamento diante da pandemia, diante das perseguições, diante dos obstáculos, das dificuldades e das adversidades da nossa vida. Isso agora vai nos dar uma lição: como nós vamos reagir, como nós vamos enfrentar. E aqui nesse texto nós vamos tirar lições básicas para serem aplicadas na nossa vida diária, como cristão, como família, como sociedade, para que possamos superar, porque pós-pandemia nós precisamos entender que iremos passar por um processo de superação. Nós vamos superar, mas como nós vamos superar? Pessoas que estão em depressão, pessoas que estão com a síndrome do pânico, pessoas que estão com a fobia social, pessoas que estão, como eu vi um senhor hoje no banco, ele antes de entrar, ele jogou álcool nas mãos, ele colocou o álcool, ele pegou para borrifar e fez assim no seu corpo todo com álcool, e quando ele entrou, ele continuou colocando álcool nas mãos, nos ombros, e eu contei pelo menos 10 vezes aquele homem jogando álcool no corpo. O que é isso? E como nós vamos superar este pavor, este medo? Como nós iremos enfrentar esta reação popular? Então, neste texto aqui,
Ele nos ensina a enfrentarmos as perseguições sem desfalecer, sem fraquejar, sem estar desmotivado, sem estar triste. No meio da tempestade, Deus vai alegrar o seu coração. É interessante que enquanto os judeus se alegravam por causa da morte de Tiago, e havia agora não só um morto, mas também um preso. E Pedro, ele foi encerrado na prisão para que o guardassem, querendo somente apresentá-lo depois da Páscoa. Então Pedro era guardado na prisão. Mas enquanto Pedro estava preso, enquanto seu familiar está passando por alguma situação adversa, enquanto pessoas estão morrendo, enquanto pessoas estão nas prisões espirituais, nas cadeias dos principados e potestados, olha o que a igreja fez. Agora, o que nos chama a atenção é que Tiago, ele foi morto à espada. Vontade permissiva de Deus. Ou seja, porque o Covid-19 matou uns e não matou outros? Você deve estar se questionando, porque o seu ente querido partiu. Você deve estar se questionando, porque um amigo partiu, porque deveria ser outra pessoa. Vocês devem estar colocando uma interrogação diante de Deus. Mas aqui nos demonstra a vontade soberana de Deus e a vontade permissiva de Deus. Deus permite que Tiago, como mártir agora, seja morto à espada, e ele permite que Pedro seja preso, para nos dar lição de vida, para nos ensinar a reagir diante as perseguições da nossa vida. E ele diz que Pedro era guardado na prisão. Mas havia um detalhe: quando Pedro estava na prisão, a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Eles agora não estavam orando mais por Tiago, porque Tiago morreu. Ele estava orando por Pedro, que estava preso. Você que talvez nos assiste esta noite, se alguém morreu, não ore por ele, porque não tem respaldo bíblico. E a igreja agora estava orando por quem estava preso, não pelo que morreu. A Bíblia diz que a igreja estava em contínua oração, orando por ele, por Pedro, que estava na prisão, a Deus dos céus. E quando a igreja estava orando, quando você ora por sua família, quando você ora pelo seu filho, pelo seu irmão, pelo seu amigo, pela sociedade, pela a nação brasileira, pelo mundo, saiba de uma coisa, que no reino espiritual algo está acontecendo. Talvez os seus olhos carnais não enxerguem, talvez a sua visão humana não veja, mas no reino espiritual, quando a igreja ora, alguma coisa está acontecendo. E a Bíblia diz que a igreja fazia contínua, não era uma oração de meia em meia hora, não era uma oração das 12 às 12, não, era continuamente. E a igreja fazia contínua oração por Pedro, que estava na prisão diante de Deus. E esta noite eu quero te encorajar
eu quero desafiar você a ser motivado, renovado, restaurado, restituído, todas as suas forças, para que você creia num Deus, que Ele pode todas as coisas. O enfrentamento a uma perseguição não é fácil, mas a igreja sabia que orando havia uma saída. E a igreja orava por Pedro. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam na prisão. Então veja que através deste livro de Atos dos Apóstolos, como outros trechos do Novo Testamento, tomamos conhecimento das normas e dos padrões estabelecidos para a igreja neotestamentária, que é a oração. Pedro, ele estava na prisão, e a igreja em contínua oração, enfrentando a perseguição de Herodes, em fervorosa oração. A situação parecia impossível, aos olhos humanos era impossível. Tiago fora morto, Pedro agora, Herodes manda-o prender, vigiado por 16 soldados. Imagine. Então era impossível que Pedro fosse liberto, livre desta prisão. Todavia a igreja primitiva, ela vinha e tinha a convicção de que a oração feita, como diz a Bíblia em Tiago, pelo justo, ela pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16 diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. E a igreja estava orando, pedindo a Deus que livrasse Pedro da prisão. E a Bíblia diz que quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, foi quase que imediatamente. A resposta da oração, ela pode chegar agora, ela pode chegar à meia-noite, ela pode chegar pela madrugada, ela pode chegar ao amanhecer, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Que a resposta de quem ora vem, pode ter certeza que um dia ela vai chegar. E ela chegou ali para a igreja primitiva, quando Herodes prende a Pedro, e Pedro dormindo entre dois soldados, e mais ali 16 lhe policiando, lhe vigiando, lhe guardando, para que ele não fugisse, para que ele não saísse. Mas é interessante que a ação do Espírito Santo, ela é diferente da ação humana. A ação humana é estereótica, é de fora, é aparência, é o que parece ser e não é. Mas Deus, Ele trabalha com uma ação diferente. Deus trabalha de dentro para fora. Enquanto a igreja orava, Deus estava visitando Pedro. Enquanto a igreja orava, Deus estava agindo. A gente muitas vezes olha somente o exterior, mas Deus trabalha de dentro
para fora. E o homem muitas vezes trabalha de fora para dentro. E Deus estava trabalhando com a sua ação soberana. E a Bíblia diz que quando Pedro estava na prisão, eis que sobreveio o anjo. Eu acho lindo essa expressão. E sobreveio o anjo do Senhor. Não era um anjo qualquer. Esse anjo, ele era do Senhor. E resplandeceu uma luz na prisão. Porque aonde Jesus está não tem trevas. Aonde Jesus está, ele dissipa todas as trevas. Aonde Jesus está, ele dissipa a contenda. Aonde Jesus está, ele dissipa a amargura, a depressão, o medo, o pavor, o ódio, o pânico. Por isso que esta noite, esta mensagem é para nos ensinar que não devemos entrar em pânico, em parafuso, porque se nós orarmos e cremos, Deus vai nos livrar. Creia esta noite. O anjo do Senhor vem aonde Pedro está. E a Bíblia diz que quando o anjo do Senhor chega, resplandeceu uma luz. Porque Pedro estava na prisão, na escuridão. E a Bíblia diz que o anjo o despertou. Que esta noite o Espírito Santo de Deus venha despertar a minha vida, venha despertar a sua vida. Tem coisa que Deus está querendo fazer, mas você está dormindo. Você está no sono da indolência. Você está apático. Você está insensível. Você está visando só o problema. Você está focado somente na dor. Você só está assistindo o Covid-19. Deus está dizendo esta noite: muda o teu critério, muda o teu falatório, muda a tua dicção, muda as tuas palavras, que eu quero te despertar hoje. Quantas pessoas que não mudam o seu dialeto. E o anjo chega e ele despertou a Pedro. Se ele despertou, porque Pedro estava dormindo. Quem sabe você esta noite está dormindo espiritualmente, não está enxergando a grandeza de Deus, não está vendo o que Deus está preparando para você no meio da pandemia. Quem sabe você dorme e o anjo do Senhor chega a Pedro e diz: Pedro, eu vou despertar você. E o anjo despertou Pedro. Não só despertou, Deus esta noite Ele quer te despertar, mas Ele quer também te levantar. E levantando-se depressa, caíram-lhes das mãos as cadeias. Naquele momento, o apóstolo Pedro, ele recebe a visita do anjo do Senhor, no meio de 16 soldados guardados na prisão, em que era impossível ele sair. Deus o visitou, Deus mandou o seu anjo, Deus o despertou, Deus o levantou, e disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. O anjo chegou, despertou a Pedro, o levantou e disse para ele: lança às costas a tua capa. A capa, ela era usada como um abrigo, como uma proteção, mas ela representava também as coisas do passado. Havia uma representatividade sobre a capa. E o anjo disse: Pedro, lança as costas a tua capa.
Ou seja, pare da mesmice. Pare de falar a mesma coisa repetidamente várias vezes. Lance isso para trás. Deixe tudo para trás. E agora você está saindo da prisão, da cadeia, da depressão, da opressão, do medo, do pavor, do pânico. Lance tudo para trás das suas costas. Venha e siga agora Jesus. Segue-me. E a Bíblia diz: e saindo Pedro, o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo. É porque Deus faz coisas tão gloriosas, Deus faz coisas tão grandiosas, que a gente fica sem entender, que a gente fica meio que dormente, que a gente diz: como pode acontecer isto? E Pedro ficou estático. Pedro disse: é um sonho? É real? Sou eu? Isso é verdade? Será que eu sonhei? Será que isso não foi uma utopia? O que é que está acontecendo comigo? Ele não sabia se aquilo era real. O que estava acontecendo, sendo feito pelo anjo do Senhor. Talvez você que nos assiste esta noite está duvidando do que Deus está fazendo na tua vida. Talvez você esteja se questionando, dizendo: eu não estou entendendo porque Deus está fazendo assim comigo. Pedro também não entendia. Mas se Deus está fazendo assim com você, é porque há um propósito divino para a sua vida. Você não entende hoje, mas amanhã entenderás. E Pedro até então ele não entendia o que estava acontecendo. Você já se deparou com situações que você diz assim: eu não estou entendendo nada, eu não estou entendendo porque isto está acontecendo. E Pedro estava assim, sem entender. Só que era real o que Pedro estava vivendo. O anjo que o despertou, o anjo que o levantou, o anjo que disse: segue-me, era o anjo do Senhor. E a Bíblia diz: e saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava acontecendo, feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Ele dizia: tem alguma coisa estranha, isso não é normal, isso que está acontecendo comigo. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesmo. Antes do homem criar controle remoto, Deus já tinha anjo com controle remoto para abrir porta de cárcere. E ele passou a primeira, passou a segunda guarda, chegaram até a porta de ferro da saída para a cidade, a qual se lhe abriu por ela mesma. Quem abriu foi o anjo do Senhor. E Pedro, tendo saído da prisão, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Não havia mais necessidade que o anjo o acompanhasse, porque a obra de Deus já tinha sido feita na vida de Pedro. E o anjo foi embora, e Pedro estava livre da prisão. E Pedro, tornando em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Porque o judeu esperava
a Páscoa para soltar Pedro, para envergonhar. Foi criada uma expectativa no povo. Herodes tinha certeza disso. E Pedro disse: o que você deve dizer esta noite? Caia em si, entenda o poder sobrenatural de Deus, entenda que no dicionário de Deus não existe a palavra impossibilidade, entenda que não existe causa impossível para Deus. Está escrito em Lucas 18:27, o que é impossível aos homens é possível a Deus. Gênesis também fala 14:14, acaso há alguma coisa demasiadamente difícil ao Senhor? O que é que você tem que Deus não pode fazer? Agora Pedro, ele cai em si, e ele diz: agora eu sei que quem fez isto na minha vida foi o Senhor. Não foi o governo, não foi meu amigo, não foi meu pai, não foi minha mãe, não foi o pastor. Não, quem fez foi o Senhor, através das orações da igreja, porque a igreja orava. E Pedro agora, ele cai em si, e ele diz: sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes, e de tudo que o povo judeu esperava de mim. E que, considerando ele mesmo nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos orando. Eles estavam orando, mas a obra Deus já tinha feito. E quando eles estavam reunidos orando, Pedro bate na porta e sai uma moça, uma jovem, sai a escutar, reconhece a voz de Pedro, e ela volta para dentro da casa e diz: é Pedro. Como Pedro? Pedro está preso. Não, mas é a voz dele. Eu escutei, porque ela conhecia a voz de Pedro, e de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. Qual é a lição que nós podemos tirar sobre isto? É que Deus vai mandar pessoas, chega na tua porta, sem você menos esperar. É que Deus vai bater na nossa porta com milagres que a gente nunca está esperando. Você vai ficar perplexo, você vai ficar surpreso e dizer: eu não acredito, mas é Deus que vai mandar. Elas estavam orando, e conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti? Mas ela afirmava categoricamente que era Pedro. Dizia: é um anjo, não é Pedro. Mas Pedro perseverava em bater a porta, e quando abriram, viram-no e se espantaram. É assim que Deus vai fazer na nossa vida. Quando Ele mandar o anjo para entregar o milagre, você vai se espantar, vai dizer: como foi isto? E elas ficaram perplexas, e acenando-lhes ele com a mão para que a calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse: anuncia isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e não o achou, Herodes ficou indignado. Feita inquirição aos guardas, mandou-o justiçar. E partindo da Judeia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom. Mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto,
que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. Vamos fazer um acordo. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra. Nós estamos precisando, nesses últimos dias, como nunca, ouvir a palavra de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17, ele diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O que é que você tem ouvido? A quem você tem emprestado os seus ouvidos? E Herodes vestiu-se com vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra, mas o povo não aceitou, porque o povo queria ouvir a voz de Deus. É o que a humanidade hoje precisa, é ouvir a voz do Criador, do Deus de Israel, do Todo-Poderoso. E o povo exclamava: voz de Deus e não voz de homem. Ei, saiba de uma coisa, que a humanidade está fadada, cansada de ouvir mentiras do homem, propaganda enganosa do homem. A humanidade está precisando ouvir a voz de Deus. E o povo exclamou dizendo: voz de Deus e não de homem. E a Bíblia diz que no mesmo instante, o anjo do Senhor feriu a Herodes, porque não deu glória a Deus, e ele foi comido de bichos e expirou. Esse glória a Deus não é literal, não é porque Herodes não estava dizendo glória a Deus, não, o glória a Deus literal. É porque ele, na sua intenção, queria tirar os atributos de Deus para ele. O ser humano quer trazer para si uma atribuição que não é dele, mas é de Deus. E a Bíblia diz que ele pagou com a sua própria vida. Este Herodes que mandou matar a Tiago, que mandou prender a Pedro. Mas o anjo que Deus mandou para libertar a Pedro, mandou para dar fim à vida de Herodes. Não brinque com as coisas de Deus, não brinque com a igreja do Senhor. Muita gente está brincando. Este homem, ele era poderoso, ele era rei, ele tinha poder, mas ele morreu. Ele expirou. E sabe o que aconteceu? Quem está tentando calar a boca do cristão, quem está tentando calar a boca de Deus, cuidado, porque Herodes morreu. Agora olha o que aconteceu no versículo seguinte: e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Perseguição contra o cristão. Cristão é como sementeira, não tem quem acabe. Quanto mais persegue, mais a igreja cresce. Quanto mais havia perseguição na igreja primitiva, era quando ela crescia. Então não adianta ir contra a igreja do Senhor. E depois de todo este ocorrido, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Pedro saiu da prisão para pregar o evangelho aos gentios. Não adianta querer perseguir o povo de Deus. Não adianta querer perseguir a igreja, que ela não é do pastor, ela é do Senhor. Porque Pedro foi liberto e foi proclamar o evangelho do Senhor através do livramento que Deus lhe dera.
Então, esta noite, veja os personagens que nós falamos aqui, as lições que poderão ser ensinadas e praticadas por nós na nossa vida cotidiana. Não tenha medo de alguém que está te perseguindo. Não tenha medo da pandemia. Não tenha medo da escuridão da noite. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Jesus te dê força esta noite. Que o Espírito Santo encha a tua vida de gozo, paz e alegria. E de certeza e convicção plena. Que você entenda que tudo um dia vai passar. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Eu quero aqui agradecer a você, internauta, que esteve conosco participando deste culto, transmitido ao vivo. Muita gente está conectado conosco. Joselito Lima, Fátima Santos, Júlio Terra Nova, Geralda Alecrim, Inês Araújo, Adriana Lira, Miriam Silva, Cosma e tantas outras pessoas que nos assistem esta noite. Quero agradecer e quero reiterar o comunicado para o setor 14, como pastor setorial, comunicar mais uma vez que os nossos cultos serão retomados, cultos presenciais, com todos os cuidados da Secretaria de Saúde, cumprindo assim o protocolo que foi já determinado por um decreto-lei, tanto estadual quanto municipal, que a Igreja Assembleia de Deus, nós estaremos retomando nossos cultos presenciais a partir do dia 29 no Templo Central. Segunda-feira, 29 de junho, é que nós estaremos começando os nossos cultos ali no Templo Central. E na quarta-feira, dia 1º de julho, culto presencial na sede setorial. E no dia 2 de julho, na quinta-feira, culto presencial nas congregações. Então está aí as datas dos nossos cultos presenciais para o conhecimento de toda a liderança, membros e congregados do setor 14. Como pastor deste setor, passo esta informação e logo estaremos revendo os irmãos, tendo momentos de comunhão e participando dos cultos com muita alegria e gratidão ao Senhor nosso Deus. Nós vamos orar neste momento, encerrando o culto. Estarei impetrando a bênção apostólica e agradeço a você que nos assistiu. Quinta-feira, se Deus quiser, tem mais, né? Domingo pela manhã estaremos aqui das 10 às 11 horas para atendimento pastoral. Você que desejar pode vir aqui em todas as nossas congregações. Terça-feira nós não teremos ainda até então algum culto, mas quinta-feira teremos o culto transmitido aqui da congregação Manancial de Vida. Então ore comigo esta noite, agradecendo ao Senhor. Próxima terça-feira teremos o culto dos adolescentes aqui na congregação. Ore conosco esta noite, agradecendo a Deus pelos livramentos, como Ele deu a Pedro. Pai, queremos te render graças nesta noite. Obrigado, Deus, porque o Senhor é quem envia anjos para nos livrar. E que nós não devemos temer a perseguição. Nós não devemos temer, Senhor, o terror noturno. Não devemos temer, Senhor, a peste perniciosa.
porque Tu estás conosco, Pai. Tu tem nos guardado, tem nos livrado, tem nos abençoado. Tu és um Pai zeloso, cuidadoso. Tu és um Deus, Senhor, que tem derramado graça sobre nós, e por isso nós estamos aqui para Te agradecer. Obrigado por este culto, obrigado pelos louvores entoados ao Teu nome, obrigado pela palavra ministrada. Assim como livraste a Pedro da prisão, livra-nos, Senhor, de todo mal, como o Senhor está escrito na Tua palavra, quando Jesus disse: não peço que os tires do mundo, mas que o livres do mal. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Receba a nossa oração e a nossa gratidão. Fica conosco, Pai. É assim que nós Te oramos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Receba a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus eterno e soberano Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo repouse sobre todo o povo de Deus, agora e sempre. Juntos vamos dizer amém. Obrigado, meu amado. Deus continue abençoando.